E a doutora Miriam vai falar para a gente ali como a gente pode trazer para o nosso tratamento de lipedema. Nosso, porque eu também tenho lipedema, vamos lembrar disso, né? Como a gente pode usar o ozônio maravilhoso nas inflamações sistêmicas, nas inflamações do intestino. Então, doutora Miriam, tudo bem, querida? Mais um episódio do podcast Dor Alívio Total. Vamos falar então um pouco de ozônio. Conta pra gente o que é ozônio primeiro, porque as pessoas têm essa dúvida de o que é ozônio, como é que eu uso, é um Sim, gás, mas como é que a gente usa, por que que a gente usa, como que ele age na inflamação. Conta pra gente um pouco que você é maravilhosa no ozônio. sim. Primeiro, né, eu vou me apresentar aqui também. Eu sou a doutora Miriam Santos e eu sou fisioterapeuta, assim como a doutora Valquíria, e só que atuamos em áreas diferentes, juntos, mas diferente. Então, eu sou especializada em ozonoterapia, né? Ando para esse Brasilzinho afora dando alguns cursos de ozônio, atendo no meu consultório, na minha clínica, e tenho aí uma gama de conhecimento, de experiência com tratamento com ozonoterapia. Eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, foi uma virada de chave na minha carreira. E é muito gostoso porque é algo que você vê acontecendo ali com o paciente no consultório. Então, não tem como você não ficar admirada com o resultado, você ficar lisonjeada, porque o paciente que chega, né, no seu consultório e fala que tem mais de 20 anos que ele sente uma dor que dói dia e noite, de repente você consegue resolver aquilo em 30 minutos, é algo, né, muito muito gratificante. Não tem nem palavra para classificar né, um sentimento desse. Então é muito bacana. E eu estou aqui mais uma vez com a minha companheira de podcast, doutora Valquíria Monteiro, e hoje nós vamos falar sobre a atuação da ozonioterapia no lipedema. Pode aplicar? Como que é feito? É local? É sistêmico? A gente faz autoimunoterapia? Faz soroterapia? Como que é feito a ozonioterapia no lipedema? Isso que é muito comum nessa mulher com lipedema. O que vai aí? Um intestino extremamente inflamado, contribuindo para aumento da sua inflamação. E aí, como eu uso esse ozônio? Como eu vou usar o ozônio no intestino? A doutora Miriam vai falar para a gente agora como que a gente usa esse ozônio ali de forma sistêmica, retal. Explica para a gente quais que são as implicações, como que é feito, porque as pessoas têm muito preconceito com isso, não é mesmo? Sim, muito preconceito. Então, a partir do momento, como você falou e colocou muito bem, em questão da permeabilidade intestinal, o que acontece? Eu gosto muito de exemplificar para os meus pacientes que a parede do nosso intestino é como se fosse uma sanfoninha ali. Elas têm uma junção, mais ou menos como se fosse uma sanfoninha. E aí, o que acontece? Quando o paciente ingere algum alimento que provoca alguma inflamação, que tem algum distúrbio hormonal também, que é um dos fatores cruciais aí para desenvolver o lipedema. Então, o que acontece? Essa junção, ela se rompe. No que ela se rompe, extravasa toxinas para a corrente sanguínea. E aí acontece a inflamação generalizada. E Exatamente. aí, esse paciente ele vai desenvolver tudo aquilo que você relatou muito bem, com muita propriedade aí, sobre a fisiopatologia do lipedema. Exatamente, eu gosto muito de fixar nessa fisiopatologia, porque quando eu monto um protocolo, gente, o mais importante é você entender a fisiopatologia da doença, porque a gente consegue trazer as técnicas para dentro aí. Lipedema não tem muita informação, lipedema não tem muito estudo, então a gente precisa fazer espelhamento de técnicas para a gente conseguir tratar. E o ozônio é maravilhoso. A doutora Miriam vai explicar para a gente agora como que a gente faz esse ozônio retal e por que a gente usa o ozônio retal, então, no lipedema. Então, na verdade, a utilização da técnica da ozonoterapia pela via retal é bem bacana, porque a mucosa intestinal é uma mucosa, ela é bem. Ela consegue absorver esse ozônio com muita facilidade. Então, da mesma forma que ela acontece essa absorção do glúten, do açúcar, ali ela absorve o ozônio também, e aí o ozônio ele entra como se ele modula, como se ele não, o Ele ozônio ele modula. modula
a ação anti-inflamatória e vai trazendo, vai levando aquele tecido a uma cicatrização, a uma reparação da lesão. Então, aquela parede ali que foi Lesionada, né? lesionada, o ozônio ele entra e faz a cicatrização, assim como a gente associa a suplementação, a detoxificação, que está tudo, né, que tá tudo unido ali, Ligado está ali. tudo ligado. Então, a gente entra com a suplementação para preparar esse terreno biológico ali do intestino, para que na hora que o ozônio entrar, ele consiga ser potencializado por um terreno que já foi preparado. Então, juntamente com o tratamento com a ozonioterapia, nós temos a suplementação, a detoxificação, e é claro que eu, como terapeuta manual também, eu não posso deixar de falar da liberação visceral, da liberação, né, onde a gente trabalha a liberação da fáscia visceral para poder melhorar essa absorção do ozônio, a absorção da suplementação, potencializar a detoxificação. E aí, gente, Ah, o gente, é resultado. maravilhoso o resultado. Eu sou suspeita para falar, porque eu comecei a fazer também, eu amei demais. O resultado do ozônio no meu organismo foi maravilhoso. A gente começou ali para enxaqueca, a gente fez ali pro lipedema, maravilhoso. E o que que acontece? É bom falar isso, gente, porque tudo tem um protocolo adequado, não é, doutora? Tudo tem um Tudo tem um protocolo. protocolo adequado. Por quê? Porque eu preciso seguir passo a passo a técnica. Eu preciso preparar esse terreno maravilhoso para a gente poder trazer ali o Sim, ozônio para o local e ele fazer efeito. Então, a gente tem um protocolo específico para tratamento com lipedema maravilhoso. Breve novidades. A gente vai estar trazendo para você novidade com essa questão do protocolo. A gente traz, então, para o tratamento do lipedema o ozônio com a suplementação específica, com as liberações miofaciais ali. Eu dei um curso para paciente, elas ficaram encantadas. Só que para paciente a gente ensina só a parte superficial sim, da liberação, porque as partes mais profundas, a fáscia profunda e essa fáscia visceral é mais difícil da paciente atingir sim. sozinha. Mas elas ficaram encantadas, gente, e a liberação é maravilhosa. Então a gente traz aí liberação em conjunto com suplementação, em conjunto com o ozônio retal e a gente traz a desinflamação do intestino para paciente com lipedema. Sim, e essa desinflamação, ela vai acontecer uma modulação e a maioria das vezes a gente consegue isso que eu fico encantada, porque não é uma coisa que você vai demorar 4 semanas para você ver o Poucas resultado. sessões a gente já vê Poucas resultado, sessões com já tem um certeza. resultado É, muito, muito grande diante da situação ali. exatamente, e principalmente no lipedema, que é uma inflamação crônica que já vem há tanto tempo, a gente observa que a resposta do organismo ela vai sendo muito rápida, principalmente quando a mulher ela faz o combo também do tratamento do lipedema, que é dieta adequada, a atividade física super importante, principalmente para a oxigenação desses tecidos, porque a gente vai trazer esse aporte de oxigênio, mas a gente precisa de fazer, gente, atividade física. Então, o resultado do ozônio é muito rápido mesmo, e a gente consegue desinflamar esse intestino e preparar, então, essa mulher também para lipedema, para o resto do tratamento, porque a base do tratamento, ele é ali a questão também alimentar. É a questão de fitoterapia, é a Sim. questão dessa suplementação. Como é que eu vou colocar, às vezes, ativos nesse organismo se o intestino está totalmente inflamado? Ele vai absorver? Não vai, gente. Então, a gente precisa ter etapas. Por isso que existem protocolos adequados de Sim, tratamento para o lipedema. E por isso que, às vezes, as pessoas, elas esbarram ali numa barreira e não sabem por que não consegue avançar nesse ter um tratamento. resultado. Exatamente. E é só sistêmico que a gente pode aplicar o ozônio no lipedema? A gente pode aplicar esse ozônio também local na gordura? Aquele mito que dói demais. Como é que eu faço isso, doutora Miriam? Olha só, tudo isso é questão de critérios, né? Então, quando você tem um critério para executar determinada técnica, você vai usar aquele critério. Por exemplo, as pessoas falam, ah, não dói demais.
não dói demais. Porque se você usar a dose certa, no lugar certo, no tempo certo, não tem dói demais. Não Eu também existe concordo com isso. isso, porque muitas vezes a questão do dói demais é igual na liberação miofascial também. Ah, eu não vou fazer porque dói demais. Espera aí, qual que é o momento que você tá desse tratamento, paciente? Qual o momento? Porque assim, tô lá naquele pico máximo de inflamação agudíssima. Claro que eu não vou ficar fazendo local, a gente vai para o sistêmico, Sim. a gente tem etapas, a gente não pode pular isso. Mas quando eu estou já no momento de controle inflamatório, eu estou naquela crônica inflamatória, mas eu estou no controle, o que, que eu faço? Eu posso fazer local, claro que não vai doer. Isso vai muito também de aplicação da técnica, da mão do terapeuta também, da dose, né, doutora? Explica um pouco pra gente. Depende da dose, depende da mão, depende da forma como você apalpa aquele tecido. Por exemplo, se eu tenho um tecido ali que está muito inflamado, mas eu sei que tem uma via que eu vou conseguir atingir aquela região que está inflamada, mas essa via ela está menos dolorida. Sem colocar direto no sem ponto, no colocar nódulo direto no ali, ponto, não é? o ponto já está muito sensível. Então eu vou ainda agulhar aquele ponto sensível? Não, não vou não. Eu vou agulhar um ponto a menos, um ponto ali que eu sei uma distância adequada, para eu poder atingir aquele local sem causar mais trauma nesse paciente. Eu É muito sempre falo para o meu interessante. paciente, Sensibilidade, né, doutora? sim, eu sempre falo para o meu paciente, aqui você não vai sentir mais dor do que você já sente. O meu papel aqui é te fazer sentir menos dor, sentir que você tenha a melhor experiência possível do alívio da sua dor. Porque, na verdade, eu trabalho com dor, alívio total. Com Então, certeza, com não certeza. faz sentido. Nós fisioterapeutas somos os profissionais, gente, do alívio da dor, os profissionais do movimento, os profissionais que querem trazer para você, paciente, a dor, alívio total e não provocar mais dor. Agora, dói um pouquinho? Dói. É no limite de tolerância do paciente, no limite de tolerância do paciente, que a gente trabalha essas coisas locais. Então, trazer esse aporte oxigenativo ali do ozônio para esse tecido inflamado é benéfico, mas a gente precisa entender qual o momento. Protocolo é tudo na vida. Sensibilidade, saber o momento que você vai inserir cada técnica no tratamento de um paciente é o ponto crucial, o ponto-chave para você ter sucesso, inclusive profissional. Por quê? Porque quando o paciente, ele confia no profissional, até dói menos, tá? Porque um dia a gente estava discutindo isso, né, doutora Miriam? Sim. A questão de, às vezes, a pessoa já tá tão tensa que já dói antes de acontecer ali, porque muitas vezes ela não relaxa, ela não confia na técnica, ela não confia no profissional. Sim. Então, isso, às vezes, atrapalha essas barreiras. Por isso, confiar no profissional e a gente ter ali essa aliança com o paciente, a gente ter ciência dos protocolos todos, das etapas, não pular etapa, é tão importante. Sim. Não é, doutora? Sim. Inclusive, quando você fala dessa aliança terapêutica, é muito bacana isso, porque, por exemplo, quando você vai... Quem, gente, nunca foi num posto de saúde, por exemplo, tomar uma vacina, que a enfermeira vem, na hora que ela passa o algodãozinho com álcool, você já trava. Tem dor ali? Não tem dor ali, mas você já se travou todo, esperando aquela dor. Mas quando você tem uma aliança terapêutica com o profissional, então isso fica muito mais tranquilo. Por exemplo, quando eu vou fazer alguma técnica que o paciente prepara para a dor, eu paro ali na hora, eu interrompo a sessão. A doutora Valquíria já tratou comigo, ela sabe como é isso. E aí eu vou usar uma técnica que chama dermoneuromodulação. O que é isso? É uma organização do sistema nervoso autônomo, onde eu trabalho ali o sistema simpático com o parasimpático, um controle desse sistema para que a paciente diminua essa sensibilidade, e aí o tratamento ele fica muito mais suave, fica muito mais tranquilo, muito mais leve, onde o paciente fala assim, nossa, mas falava para mim que doía tanto e eu não senti dor. Então, tudo é uma técnica, tudo é um protocolo, tudo está envolvido dentro da aliança terapêutica, que é algo muito interessante, muito importante, e é bom a gente ter isso. Eu falei com a minha paciente essa semana que eu fico muito feliz dos pacientes, né, eles terem essa aliança com a gente, porque é algo muito precioso que eles confiam em nós, né? porque Confiança é a tudo. vida deles.
E o ozônio, ele traz uma gama de protocolos que a gente consegue trabalhar em outras doenças, não só no lipedema, que é o caso que a gente está falando hoje. E a gente consegue trazer esse alívio para o paciente, inclusive só localmente nos óleos ozonizados, que são muito interessantes de usarem. Eu gosto muito do óleo de copaíba ozonizado, principalmente para lipedema localmente, ele é maravilhoso. Quer falar para a gente um pouquinho como funciona esses óleos ozonizados também, doutora? Sim, inclusive é os meus queridinhos, né? Eu amo os óleos ozonizados porque você tem a possibilidade de fazer um blendzinho ali e entrar com um tratamento mais específico para cada pessoa. Por exemplo, o óleo de copaíba ozonizado com semente de uva, eles entram juntos. Um trata a dor, o outro trata a inflamação e os dois juntos tratam a hidratação da pele, porque a pessoa com lipedema, ela tem um aspecto de pele mais ressecada. Porque o nosso organismo ele é inteligente. Então, tudo que precisa de proteínas, de vitaminas para aquela região que está inflamada, ele vai ficar deficiente porque ele vai dar prioridade para o tecido, para a cicatrização tecidual. Para a reparação tecidual. A pele vai ficando esquecida. E aí fica uma pele muito mais flácida, a gente não consegue modular isso. Ressecada. Exatamente. E aí onde entra os óleos ozonizados. Então, a gente faz esse blend porque ele contempla ali todo o processo que precisa ser contemplado. A inflamação, a dor, a hidratação. Então, eu faço um blendzinho, eu adoro, às vezes eu até ofereço de brinde para as minhas pacientes. E aí eu faço esse blendzinho. E, inclusive, ele está também no nosso protocolo de dor alívio total. Com certeza. E o que acontece também em relação aos óleos, gente? Aquela paciente que às vezes não tolera o mais leve toque, o que a gente consegue com os óleos? A gente consegue começar esse tratamento com óleo. Sim. A gente consegue as manipulações, a terapia manual tão importante no lipedema, começa com óleo. E aí a gente vai seguindo, vai subindo, vai ali aumentando esse aporte ali pro tratamento, não é mesmo, doutora? Sim. Até porque a paciente com lipedema, a paciente que está muito inflamada, ela tem uma má interpretação do sistema nervoso central. O que é isso? É quando você apoia a mão no seu paciente, por mais leve que seja, por mais sutil que seja o toque, já é dor, gente. Sente dor. E aí a pessoa fala assim, não, mas não é possível. Esse toque está sentindo dor? Então, profissional, você não pode ignorar a dor do seu paciente. Você não pode ignorar. O paciente, ele realmente, quando ele falar para você que ele tem dor, ele tem dor. Porque só de encostar porque a dor de inflamação é uma dor que, por mais leve que seja o toque, é uma dor que dói muito. Exatamente. A gente pode falar que há uma baguncinha no sistema nervoso. É uma desorganização do sistema nervoso que interpreta mal tudo passa a ser dor, tudo passa a ser dor. A roupa encosta, é dor. Você encosta, você passa a mão, é dor. Por quê? Porque há uma disfunção mesmo. E a gente precisa organizar por etapas para chegar lá na frente e o paciente não ter dor. Então, gente, é muito bonito, né? O nosso corpo é lindo e é muito bonito. Por isso que esse alívio total da dor passa por um monte de protocolos interessantes. E a gente pode falar também da aplicação local na gordura. Eu consigo diminuir o tecido adiposo com ozônio, doutora? Muito. Eu falo que muitos profissionais talvez não tenham tanto sucesso nos tratamentos porque existe um protocolo. Eu falo que é como se fosse uma receita de bolo. Por exemplo, se você vai fazer um bolo, você precisa colocar o ovo, a farinha, o açúcar e, por final, coloca o fermento, não é isso? E se você vir colocar esse fermento primeiro, não vai dar certo. Vai dar claro certo que esse não vai bolo? dar certo. Não vai dar certo. Por que alguns protocolos não dão certo? Não tem ordem no protocolo, não sabe montar, então, não sabe tudo é organização, patologia, né? Tudo é organização. Tudo é organização. Então, o seu tratamento, ele precisa ser organizado. Como que você vai organizar? A partir de uma boa anamnese. Na sua avaliação ali, você já vai organizar esse tratamento. O que eu vou fazer primeiro? Depende. Essa paciente, ela está muito inflamada? Ela está com a inflamação moderada? Não, ela está com pouca inflamação? Ela só está com distúrbio hormonal? Ela está... Não. Então, diante disso, é que eu vou organizar essa minha conduta.
O sucesso do tratamento depende da sua organização, da sua conduta. Depende. Eu falo que a anamnese ela é tudo. Por exemplo, se eu vou tratar um paciente com lipedema, que é o nosso tema hoje principal aqui, mas na avaliação eu vi que ele tem uma dor que é uma dor bem característica do lipedema, mas também existe uma dor ali mais puxando para, por exemplo, acima da rotação anterior do ilíaco, isso confunde um pouco com a dor do lipedema. Por quê? Porque dói vários pontos específicos. Porque onde o ilíaco ele faz uma pequena rotação anterior, enquanto o outro não roda. Então, o que acontece? Isso gera vários pontos, porque dá uma distorcida nos ligamentos, na musculatura, na articulação. Então, se a pessoa não souber identificar o tipo de dor que o paciente tem, o tipo de disfunção, a característica daquela dor, ela vai ficar nadando e não vai chegar em lugar nenhum. Trazer para o paciente o alívio dessa dor, porque muitas vezes a pessoa não consegue raciocinar no macro, gente. Tem que raciocinar no macro. Raciocinar. Nós não somos uma doença só, nós não somos uma parte, a gente não é um joelho, não é um tornozelo, não é um quadril, não é uma cabeça ali. Então, quando a gente tem uma dor sistêmica, quando é uma doença como o lipedema, que implica várias coisas, inclusive várias disfunções posturais, várias inflamações crônicas em diversas partes do corpo, como é que eu vou concentrar isso numa coisa só? Por que o ozônio traz para a gente esse aporte? Porque ele é sistêmico, gente. Olha que bacana isso aí. Sistêmico e maravilhoso, e dor, o alívio total é uma coisa fantástica, e o ozônio traz para a gente isso. E lipedema, a maior queixa das pacientes de lipedema é realmente dor, e a gente consegue trazer esse alívio com o ozônio de diversas formas, com protocolos adequados para você, paciente, e você, profissional. A gente faz para você um convite. Vem conhecer os protocolos de lipedema, vem conhecer os protocolos de ozônio, porque são maravilhosos, e você vai dar, inclusive, um up na sua carreira, né? Para que a gente... É esse convite que a gente faz, né, doutora Miriam? É isso aí. Até porque o tratamento com a ozonioterapia, ele vai tratar de uma forma global. Por isso que eu gosto muito de trabalhar sistemicamente. Porque independente de onde o paciente tem a dor localizada, esse ozônio ele vai atuar ali, modulando aquele sistema inflamatório para o reparo da lesão. E é isso. Pois é, vem novidades aí nessa área de ozônio e de lipedema, e a gente vem fazer um convite para vocês no nosso podcast Dor Alívio Total. É isso aí.